Mensagem da Igreja da Graça, Pastor Pak Dejan. A leitura de hoje está no livro de Números, o capítulo 22, do versículo 1 ao 14. O tema de hoje é um profeta falso no deserto. Vamos ler? O capítulo 22 do livro de Números, o versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio a Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos discípulos de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Hoje, como todas as igrejas, nós estamos separados por causa, como aconteceu na igreja primitiva, por causa dos desastres, nós estamos separados. Mas com certeza, eu tenho certeza que Deus tem um plano atrás de tudo isso. Mas uma coisa eu sei, que nós temos que adorar o Senhor. Como indivíduos, nós temos que dar adoração ao Senhor com a nossa família, na igreja. Então, quando nós entendemos a palavra, não importa onde, nós sabemos que onde nós estivermos, nós vamos dar adoração ao Senhor. Eu tô certo de que os remanescentes, eles têm o entendimento que não importa onde eles estejam, eles têm que adorar o Senhor. Como José, ele não estava na nação dele, estava em uma situação difícil, mas ele adorou ao Senhor. E há algo que a gente sempre está agradecido, não importa onde nós estejamos, não agradecer a Deus por tudo e não ficar reclamando: ai Deus, por que isso? Ou como que está isso? Nós temos que, em todo o tempo, independente da situação, nós temos que ser aqueles que vão dar continuidade, que permanecerão. Ainda que você pense que não tem nada para agradecer, você tem que agradecer pela salvação. Vamos parar um pouco e pensar:
quem somos nós? A passagem que nós lemos hoje na Bíblia, você vai ver que passando o capítulo, o capítulo 22, 23, 24, as coisas foram acontecendo uma vez, outra vez e se repetindo. E você vai ver que hoje nos nossos tempos, tem muitos adivinhos, tem muitas pessoas que tentam adivinhar o futuro, e o profeta, os profetas, e fica tentando saber o futuro e paga por isso. Mas nós temos que entender que nós recebemos salvação e que somos abençoados por Deus. Nós somos a fonte de bênção. Como foi Abraão, nós também somos, porque nós recebemos a salvação. Tem muita gente na igreja que não sabe o que é salvação. Nós recebemos a salvação pela graça, mas não entendemos corretamente o que é salvação. Muitas vezes, as pessoas que têm a salvação, nós que somos salvos, não sabemos as inúmeras bênçãos que recebemos. E eles não entendem quantas coisas Deus garantiu para nós através da salvação. E ele está sempre reclamando, está sempre com ressentimentos. E no campo, eles têm muitos problemas. O livro de Números fala sobre o princípio da nossa vida. Por que a gente falha? Por que a gente fracassa? É porque nós não sabemos o princípio da vida. E é isso que o livro de Números fala. E esse capítulo, essa palavra que nós lemos hoje, fala sobre a incredulidade nos leva a cair dentro da preocupação e de todas as outras coisas. Ansiedade. Eles não entendiam a posição deles. Mas nós temos que entender que as pessoas que têm o pacto de Deus e vai diante do mundo, o mundo tem que ter medo de nós. E tem muitas pessoas que vão na igreja e elas não estão com a cabeça erguida por pertencer a Deus, por pertencer à salvação. Mas aos remanescentes nós temos que levantar eles para eles terem orgulho e para que as pessoas se dobrem diante dele. Porque nós temos que entender o que Deus fez por nós. Porque Deus tirou o povo da terra do Egito, não foi para eles ficarem vagando, mas foi direcionado para ir para a terra de Canaã. Então, existe algo que nós temos que estar mais agradecidos na vida do que a salvação, porque Deus nos tirou de onde estávamos para o reino da sua luz. Eu não consigo encontrar nada na minha vida mais precioso do que a salvação, que eu tenho que agradecer a Deus. E quando um cristão chega a esse entendimento de que a coisa mais importante que ele tem para agradecer ao Senhor é a salvação, ele chegou à conclusão de Cristo. Logo no começo da minha fé, eu não tinha isso, eu não tinha esse entendimento correto. Eu amava o Senhor, eu tinha muito desejo de fazer a obra de Deus, mas eu não conseguia viver a palavra dessa forma. E eu tentava de todas as formas e nada funcionava. Mas quando eu entendi a palavra correta, quando eu entendi o pacto correto, eu recebi a resposta de Deus. Eu cheguei à conclusão de Cristo e eu recebi a resposta de Cristo. E isso é o que Jesus falou no caminho. Ele perguntou aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? Que o Filho do Homem é? E eles falam Jeremias e outros. E as igrejas hoje muitas pessoas na igreja vê Jesus como Jeremias, que é aquele homem que chorou, aquele homem que orou. Mas Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o verdadeiro profeta, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus
Ok, igreja como organização. Nós não somos pessoas para fazer boa obra, nós fazemos evangelismo. E evangelismo não é fazer boas obras, é você levar Cristo, as pessoas ao entendimento de Cristo. Por isso que nós temos que orar ao Senhor e um dos nossos tópicos de oração tem que ser agradecer a Deus pela salvação e porque nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós entendemos corretamente o Evangelho, nós oramos e o Espírito Santo de Deus, ele nos enche e transborda da nossa vida. E é isso que nós desfrutamos para poder pregar o Evangelho. Então, quando você orar, desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Desfrute da presença do Espírito Santo na sua vida de acordo com a palavra. Nós entendemos que o nosso respaldo aos céus e o Espírito Santo de Deus é que trabalha em todas as coisas. A gente não pode ficar como as pessoas que não crê. Será? Fica fazendo perguntas como as pessoas que não crê. E quando a gente não chega à conclusão de Cristo, a gente prega com o humanismo. A gente recebe salvação. A gente ora, a gente quer fazer evangelismo, mas ele não consegue entender. Quando você entende que Jesus te salvou, que ele te tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, tem algo que você possa agradecer mais do que isso? Antes, nós não conhecíamos a Cristo e vivíamos dentro da preocupação, dentro da ansiedade, dentro dos problemas. Mas uma vez que nós encontramos a Jesus Cristo, nós vivemos debaixo da bênção do Senhor. E nós temos as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. E nós temos que começamos a desfrutar desse cuidado de Deus. João 14 fala, se a minha palavra estiver em vós, se eu estiver em vós, se vocês estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis qualquer coisa em meu nome e crendo você vai receber. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus, porque nós temos que tomar posse daquilo que é importante. Temos que entender o que é corretamente. A palavra de Deus é importante. Nós não podemos viver sem entender o princípio da vida. A gente não pode tomar posse daquilo que não é importante. Nós temos que colocar o nosso foco nas coisas que são importantes, porque se nós não colocamos o nosso foco nas coisas que são importantes, nós vamos fazer várias coisas, mas não vamos chegar à conclusão daquilo que é importante. E Jesus disse, peça o que você quiser. A passagem de hoje que nós lemos, nós temos que entender quão abençoados nós somos e quão guardados e protegidos por Deus nós somos. Deus, ele protege o povo da salvação. E onde está João 1,12? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Desfrutar Emanuel é uma promessa do Senhor. Jesus chamou as pessoas que ele queria estar junto. E ele levou eles a evangelizar e deu a eles o poder para evangelizar e expulsar demônios, para que eles desfrutassem do poder de Deus. Então, quanto você desfruta da salvação, quanto você entende a maravilhosa graça da salvação. Nós temos que entender que a oração é uma ciência espiritual. Porque quando entendemos que a oração é uma ciência espiritual, onde você se comunica com Deus, você tem que estar agradecido ao Senhor. Porque Deus te chamou para salvar as nações. Deus te chamou para salvar as pessoas que estão em trevas. Quando você entende que as pessoas mais inteligentes do mundo não podem entender a graça de Deus, você tem que ter orgulho de que Deus te chamou e a salvação que Ele te deu. Não foi por sorte, foi Deus que te chamou.
E as pessoas que não entendem isso, mesmo que estão na igreja, as pessoas estão perdidas, procurando se encontrar. E o campo? Porque a igreja não está impactando o campo. Porque eles não entendiam a incredulidade. Como lemos, o povo estava no caminho do deserto. E eles não sabiam o plano de Deus. Apesar de Deus ter tirado eles da terra do Egito para levar para Canaã, eles não sabiam desfrutar dessa direção de Deus. A gente não entende o que é salvação. As pessoas veem Jesus como Elias, como Jeremias. As pessoas estão atrás das bênçãos, dos milagres, das boas obras. É tudo dentro do padrão humano. Mas nós temos que entender onde nós estamos firmes, onde temos que estar firmes. Onde nós tomamos, o que nós temos que tomar posse. Nós temos que entender que nós estamos diante do Cristo. Nós estamos diante do cumprimento da promessa de Cristo. Então, nós estamos debaixo da proteção de Deus. O que nós precisamos tomar posse é da aliança. E depois de tomarmos posse da aliança, tudo que temos que tomar posse é evangelismo. E não ver as coisas do mundo. Talvez quando você chega ao entendimento correto da palavra, o seu nível diante de outros cristãos vai ser muito diferente. Porque as pessoas falam sempre, Jesus, 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 mas eles não enfatizam quem é Cristo, a função de Jesus. E quando você não faz isso, você não tem entendimento correto de quem é Jesus o Cristo. E você não tem como chegar à conclusão de Jesus o Cristo. E aí eles nunca vão chegar a tomar posse dessa aliança de salvação, relacionamento e evangelismo. Mesmo pessoas na igreja, elas às vezes não entendem o que eu estou falando agora. A autoridade que Deus te deu te garante essa proteção de Deus. Eu convido a igreja, porque nós somos aqueles que vamos dar seguimento. E pelos 30 anos que vem na nossa frente, o que nós temos que fazer? Viver 24 horas em oração esperando a resposta de Deus. Nós temos que, depois que entendemos a salvação, chegamos à conclusão de Cristo, nós temos que chegar ao nível de focar de salvar as 267 nações. Evangelismo. Nós estamos marchando para até a resposta de Deus, porque o povo estava marchando para ir para Canaã e não ficar dentro da incredulidade. E o povo de Israel, eles poderiam ter cortado o caminho e chegado em um tempo muito menor em Canaã. Mas Deus estava treinando eles no caminho do deserto. Deus estava mostrando a eles a natureza do Egito que estava neles. Eles chegaram ao ponto de que eles estavam se irritando, eles não conseguiam ver nem a manifestação do poder de Deus. O povo estava muito com medo deles. Estavam todos tremendo de medo, temendo eles, mas eles não sabiam o poder do Deus que estava seguindo a ele. O Deus que estava direcionando eles. O cristão, ele não pode parecer com o incrédulo, onde ele está sempre oscilando. Nós temos que estar firme, porque nós sabemos que Deus está nos direcionando. Nós não podemos ter as mesmas características das pessoas que não conhecem a Deus. Porque as pessoas não conseguem viver. Porque o cristão ele não consegue crer inteiramente na palavra. Porque o poder das trevas
É algo que nós não podemos ver. E Satanás, ele ataca de uma forma que quer tirar nossa visão daquilo que é importante. E foi o que aconteceu. O rei pediu que o profeta, ele deu dinheiro para que o profeta amaldiçoasse o povo de Israel. E quando nós não concentramos na palavra de Deus, vai acontecer com o que aconteceu no povo do Egito. Eles tinham medo, eles deixaram a incredulidade tomar conta deles e eles não conseguiram possuir a terra prometida. E os filhos de Deus, os cristãos que não chegam à conclusão de Cristo, vai chegar uma hora que ele vai ser derrubado pela ação de Satanás. Porque nós temos que estar firmado na promessa de Deus. O poder de Deus manifestado no deserto. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, as pessoas tinham medo deles. Quando nós cristãos, estamos caminhando com Cristo, o mundo tem que temer a nós. Moisés, ele estava caminhando com Cristo, mas o povo que estava caminhando, eles não tinham o entendimento correto de quem era Deus. Olha a passagem que nós lemos hoje. Tinha os profetas que foram tomados pelo dinheiro, pela ambição. E aí o rei vai lá e sabe que existe esse profeta que pode fazer isso e dá dinheiro para ele. E aí ele fala assim, vai lá e amaldiçoa esse povo de Israel. O profeta deveria ter parado naquele momento. Ele não tinha nem que ter seguido, porque Deus já tinha dito a ele que não fosse. Mas por causa do dinheiro, ele foi. E ele passou por cima da palavra de Deus. Deus disse, não vá, e ele foi. E essa é a estratégia de Satanás. Levar as pessoas a olhar as coisas materiais como o principal na vida delas. E Deus fala, não vá. E aí ele vai lá, pega o animal e vai. Apesar de Deus ter dito, não vá, ele fez como se ele não tivesse escutado e ele foi. E o anjo do Senhor teve que aparecer. Ainda que Deus tinha falado com ele, ele seguiu e foi. Pedro, ele ouviu a palavra de Deus, mas antes do galo cantar, ele negou Jesus. E ele entendeu o que estava acontecendo com ele. E ali ele chegou ao arrependimento. Mas esse profeta não. A leitura de hoje fala que nós somos o povo de Deus. E nós temos que entender quem somos nós. O povo que recebeu a salvação. Nós somos o povo que está sendo guiado por Deus. Literalmente guiado por Deus. O capítulo 23, o versículo 11, fala sobre o profeta pegar o dinheiro para poder amaldiçoar o povo de Israel. E no capítulo 23, o versículo 8 fala, como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa. Então, o verdadeiro cristão, ele entende que a bênção do Senhor está sobre ele e não a maldição. Tem muito cristão que vai até adivinhos aqui na Coreia. Ele é pior do que um incrédulo. E os adivinhos aqui falam, eu acho que você deveria ir para a igreja e não está vindo aqui falar comigo. Quando nós entendemos a bênção do Senhor, nós não fazemos como esse tipo de pessoas, porque nós entendemos a bênção de Deus sobre nós. Como o profeta falou, como que eu amaldiçoarei o povo que Deus não vai amaldiçoar, que Deus abençoou. Então, o povo de Deus, ele é abençoado. E nós estamos acima da maldição, porque foi aí onde Deus nos colocou.
Lá na cruz do Calvário, ele, Jesus, ele levou as nossas maldições. E o profeta poderia ter dito, eu acho que você tem muito medo de Israel, então é melhor você ceder. Mas ele tentou e desobedecer a Deus. O que eu estou falando, eu quero que você ouça com atenção. Uma pessoa veio, mesmo dentro do engano, ele falou, Deus não é um Deus de mentira. E Deus não é um Deus que tem dois pensamentos. Ele não titubeia em dois pensamentos. Ele não vai, eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou e que Deus não amaldiçoou. Você precisa entender, você recebeu a bênção de Deus sobre você. Como que você pode ficar calado e não levar essa bênção que você recebeu a outras pessoas? Se Deus estava com o povo de Israel, esse Deus que estava com o povo de Israel, que abençoou o povo de Israel, é o Deus que está com você, é o Deus que te abençoou. Deus, ele falou em Mateus, eu estarei com você. Mateus 24, 28. Ele fala, até o final dos tempos, eu estarei com você. Em Coríntios ele fala, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Você não sabe que Deus é com você? E é por isso que Paulo está nos relembrando, porque nós esquecemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Estamos dentro da bênção do Senhor. Não existia estratégia, não existia maldição, não existia ritual que pudesse impedir o povo de Israel de avançar. E esse é o nosso respaldo. E assim tem que ser a nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida sem entender a identidade que nós temos em Cristo Jesus. As pessoas que não entendem a identidade, eles têm medo. Eles vivem ansiedade, porque o povo de Israel que saiu do Egito debaixo da representação do sangue de Cristo, eles viram toda a manifestação de Deus. E eles vacilavam por causa do medo, a incredulidade, porque eles não sabiam a identidade que ele estava. E nós, como povo de Deus, que ali no Monte das Oliveiras, no Monte Calvário, ele conquistou todas, ele consumou todas as coisas. Nós temos que estar dentro dessa bênção, dentro desse entendimento. Nós não temos que nos preocupar com a maldição, ou que alguém faça ritual, que alguém fale palavras. Nada disso vai vir contra nossas vidas. Porque Deus, ele já nos abençoou, ele nos chamou como povo seu. Mesmo que o povo não pôde amaldiçoar Israel, ele disse, vai lá. Depois de ele ter escutado que não podia amaldiçoar, vá lá no topo da montanha, olhe todo esse povo e amaldiçoa ele. Você tem que entender que Satanás, ele é persistente atacando o povo de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele rei. Ele estava persistindo para que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Jacó, ele levantou o altar para o Senhor e ele viu a grandiosidade do Senhor. E essa é a forma que nós temos que ver o povo de Deus tem que ver Deus. Nós temos que ver Deus. Deus tirou o povo do Egito com grande poder e direcionou eles. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino. Nós temos que entender a nossa identidade ao ponto de que Deus, ele já nos deu o triunfo. Foi como Deus disse lá em Gênesis 12. Deus falou para Abraão,
eu te farei uma grande nação. Eu abençoarei quem te abençoar. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Eu farei o seu nome grande. Essa é a promessa que Deus deu a Abraão. O que quer dizer? É que Deus, ele garante, ele já nos deu a direção e ele está dizendo, eu tomo conta de você. E o rei pergunta, eu falei para você amaldiçoar e você abençoa eles. Ele falou, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Deus falou que eles precisavam crer naquilo que Deus prometeu. O povo tinha medo deles, mas eles não entendiam quem era Deus. E quando o povo tirou o povo de Israel lá do Egito, que mandou passar o sangue no umbral da porta, essa era a representação de Cristo Jesus. E aí, nesse pacto que nós estamos firmados do sangue de Cristo Jesus. E isso quer dizer que nós estamos dentro dessa garantia. E o povo que estava fazendo ritual ou tentando fazer alguma coisa para impedir que o povo de Deus avançasse, não acontecia nada. E eles falavam, olha para esse povo, olhe para esse povo. Quem vai amaldiçoar esse povo? E no caminho do deserto, o povo não entendia que no final de tudo, quando Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar. E quando Deus amaldiçoa, ninguém pode abençoar. As pessoas não entendem o que é a salvação. Nós não entendemos o tamanho da graça da salvação. E a gente não entende o total significado da salvação. Eles queriam saber da forma dele, se Deus estava com ele ou não. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, que levam a igreja, ou carrega a Bíblia, lê a Bíblia, louva, adora. Tem muitas pessoas que dão instrução, mas eles não conseguem fazer uma coisa: evangelizar. Por quê? Porque eles não vê somente o reino de Deus, somente Cristo e somente o enchimento do Espírito Santo. Eles veem outras coisas como importantes. Eu não estou dizendo que a vida social é ruim. Eu não estou dizendo que desfrutar das coisas é ruim. Mas nós temos que entender qual é a nossa prioridade. Gênesis 12. Ele fala sobre a cultura que nós temos que estar dentro. É onde Deus faz. Eu te abençoarei. Eu te farei grande. Eu te direcionarei. Foi a promessa que Deus fez a Abraão. E é dentro dessa cultura que nós temos que estar e não dentro da cultura do mundo. E nós temos que construir esse altar para Deus. E Deus falou para o povo de Israel, saia do Egito, porque eu estou levando vocês. Mas o povo saiu do Egito, mas estava preso, continuou cativo dentro da cultura do Egito. Nós não podemos adorar Deus da nossa própria forma. Nós temos que adorar Deus, estabelecer um altar para Deus,
centrada em Jesus Cristo, com esse pacto de Deus com nós, somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo. Deus está na nossa direção. É Deus que toma o controle. Apesar do povo estar indo no Egito e estar fazendo todos os rituais, eles não conseguiam chegar à conclusão de Cristo, de que Deus estava na direção deles, e eles estavam fazendo isso como um ato religioso. E é quando nós podemos ver que eles não desfrutavam de Deus. Muitas pessoas falam sobre a Páscoa, de que Jesus, da ressurreição de Cristo, e fala sobre que a Virgem deu à luz a um filho. Nós temos que entender, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele consumou tudo ali na cruz do Calvário. A igreja não pode bloquear o Evangelho. Os discípulos, eles, na visão das pessoas, eles estavam abaixo do nível dos fariseus de estar ali dentro da sinagoga. Mas Deus levantou eles e espalhou eles para que o evangelho fosse pregado a todas as nações. E foi até Roma. Então, Deus, ele nos tem colocado em cada lugar. Então, ao invés de nós centrarmos o nosso coração em fazer grandes templos para a igreja, como grandes templos, nós temos que colocar o nosso coração de que nós somos a igreja do Senhor, e onde quer que nós estejamos, nós temos que estabelecer o reino de Deus, um altar para o Senhor. Tem muitas igrejas que elas são luxuosas. Veja a igreja, o que aconteceu com a igreja primitiva. Construíram muitas catedrais e depois eles perderam a essência do evangelho. E aí veio a necessidade da reforma religiosa. Deus levantou um remanescente para fazer a reforma. E a igreja, mesmo depois da igreja reformada, começou a reforma as grandes reformas teológicas. Deus nos chamou para nos sentarmos somente Cristo, somente o reino de Deus e somente o enchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque o evangelho está desaparecendo dentro de linhas teológicas. Mas nós temos que todos os dias estar em Cristo e estabelecendo o reino de Deus. Nós somos o povo que proclama somente o Evangelho. Não é uma coincidência que aqui na Coreia todo esse desastre, essa epidemia chegou aqui na nossa cidade através de uma seita. Porque as pessoas de hoje que não têm o evangelho, elas estão em crise espiritual, em crise emocional, em crise mental. E os desastres estão vindo por causa disso. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender o porquê que Deus nos estabeleceu como a igreja assentada em Cristo, no reino de Deus e no enchimento do Espírito Santo. Porque nós temos a responsabilidade de ser aqueles que estão observando, aqueles que estão de cima observando. E o nosso coração tem que estar centrado na igreja regional. Não é que o nosso coração está aqui para está preso nas coisas do mundo, mas Deus nos chamou para brilhar a luz de Cristo. Lá em Isaías ele fala: a glória de Deus está brilhando sobre você, enquanto as nações estão em trevas. Você tem que brilhar a luz de Cristo. Você tem que brilhar a glória de Deus sobre todos aqueles que estão em trevas. Você tem que crer que a glória de Deus está brilhando sobre você. Então, onde quer que Deus estiver colocando você, você é uma igreja. Tem muitos lugares que as igrejas estão se fechando.
Nessa época, o evangelho está perdido. E quem são aqueles que vão proclamar somente a palavra de Deus? Se nós somos aqueles que vamos pregar a palavra de Deus, nós não podemos perder o nosso foco de somente Cristo. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, e grandes movimentos, e grandes apresentações, mas isso não tem nada a ver com Deus. Nós não podemos colocar o nosso orgulho nas coisas físicas ou naquilo que podemos fazer, mas o nosso orgulho é que tem o nosso nome escrito no livro da vida. Mateus 16, o versículo 16 e 17. Essa rocha onde a igreja foi estabelecida, ela é Cristo. Se você está estabelecido sobre essa rocha, você nunca vai estar oscilante. Você nunca vai oscilar por causa da situação. Você nunca vai oscilar por causa das dificuldades. Você nunca vai oscilar por causa que você não está vendo as coisas. Onde quer que você vai brilhar a luz de Cristo, porque você está nessa rocha. Mateus 16, o versículo 9. Elias e Moisés já foram, mas Cristo, ele permanece. Então, nós não precisamos de nada disso, nós precisamos de Cristo. É Cristo que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele está conosco. Atos 1:8, quando você receber o poder do Espírito Santo, quando o poder do Espírito Santo vir sobre vós, você vai proclamar o evangelho até os fins da terra. Esse é o poder que Deus nos deu. Atos 27, 24. Eu vou diante de César. Eu tenho que ir diante de César. Eu tenho que evangelizar. Então, a conclusão, fora de Cristo, não há outro caminho. Fora de Cristo, não há outra forma. O método é Cristo. E qual é esse método que nós usamos? Somente Cristo. Nós temos que chegar à conclusão de que somente Cristo. Porque a nossa direção, o nosso foco, tem que ir na direção de Cristo. Nós temos que organizar a mensagem entendendo que Jesus é a solução para a nossa vida. As pessoas dentro da igreja estão oscilando e eles vai de um lugar, vai de outro, busca de um jeito, busca de uma forma, porque eles não chegaram a essa conclusão de Cristo. Eles buscam em Jeremias, em Elias, mas Jesus perguntou: quem eles pensam que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É nessa afirmação que nós temos que estar, é nessa rocha que a igreja tem que ser estabelecida. Nós somos o povo de Cristo que estamos indo na direção de Canaã. O povo no deserto estava lá caminhando, por 40 anos caminhando no deserto por uma mesma direção. Deus protegeu eles, Deus proveu para eles, Deus foi totalmente responsável por eles, independente da situação. Então, Deus é esse Deus que nos chamou. Qual é o conteúdo da nossa vida? Emanuel. Emanuel é o conteúdo da nossa vida. Pelos últimos 20 anos, eu tenho vivido Emanuel todos os dias na minha vida. Nós não estamos perdidos. A Bíblia fala, no Velho Testamento, eles iam para Canaã. No Novo Testamento, nós vamos até os confins da terra. Evangelismo, é isso que Deus proclamou. O povo caminhou no deserto declarando quem era Deus a todas as nações. E nós temos que caminhar neste mundo proclamando às nações onde quer que nós vamos que Jesus, ele é o Cristo. E Deus provou para o povo, não importa como o profeta disse, como eu vou amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Então Jesus, ele é o verdadeiro profeta.
E esses verdadeiros profetas, eles estão firmados em Cristo, porque eles entendem em Cristo. As pessoas que não chegam à conclusão de Cristo, ela proclama uma coisa, proclama outra coisa, proclama uma coisa, e está sempre tentando se encontrar. Mas aqueles que têm Cristo têm uma mensagem, que é Cristo. Nós temos que estar de pé na linha dos discípulos. Discípulos que faz discípulos. Nós temos que passar da introdução da vida e estar de pé na linha de discípulo. Nós entendemos evangelismo, mas nós temos que fazer discípulos. Não viva a sua vida na introdução. Eu vou assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Não, você tem que se tornar aquele discípulo que vai estar na direção e que está indo para Jerusalém, até os confins da terra, com o poder que você recebeu do Espírito Santo. Deus, nós agradecemos, porque sabemos que no meio do deserto o Senhor guiou o povo. E o Senhor, hoje, através de Cristo, nós temos que caminhar como a igreja que proclama Cristo. Senhor, nós sabemos que estamos vivendo no meio de falsos profetas, mas que o Senhor possa nos ajudar a entender quantas bênçãos nos acompanha a salvação nas nossas vidas e que nós possamos entender a Tua palavra da maneira correta. Se nós entendermos a identidade que temos em Ti, e nós vamos entrar nas 237 nações como personagem principal e fazer a obra que o Senhor nos escolheu para fazer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. One minute.